Bom dia, Maria João Azevedo, bom dia, ouvintes da Terra Nova. Já não vinha há 3 semanas, já estava com saudades e mais saudades tenho de estar convosco nos estúdios da Terra Nova. Já lá vão 2 meses, não é, Maria João? Bom, eu um dia hei de fazer uma visita. Vamos então começar o nosso espaço, vamos aos temas que nos trouxeram aqui hoje. Vamos começar com um assunto fraturante e que tem estado muito na baila nos últimos tempos, que é as touradas. Eu tenho que confessar que este tema, a tourada, juntamente com a eutanásia e com a praxe, a tourada é a questão fraturante em que eu não consigo ter posição. Ou seja, tenho em conta tanto os argumentos a favor como contra, têm igual peso. No geral, embora eu perceba alguma arte no espetáculo e o porquê de lhe chamarem a festa brava, nomeadamente a coragem do homem ao enfrentar o touro, os trajes, os cavalos e toda a magia que tem estar na bancada a ver a festa brava, já não percebo o porquê do principal que nós vemos, que é a necessidade de torturar um animal apenas porque sim. É um animal que todos nós sabemos que fatalmente vai acabar morto, mas a tortura é totalmente desnecessária, para não dizer outra coisa. E o porquê deste confronto touro versus homem ter que acontecer nestas circunstâncias, porque de uma forma ou outra temos que reconhecer, é um confronto desigual. Porquê? Porque se pusermos um homem sozinho com um touro numa arena, naturalmente o touro vai acabar por ganhar por causa da força. Mas se pusermos um touro num ambiente totalmente desconhecido, com música estranha, com muitas pessoas na arena a vê-lo, ele sente-se naturalmente ameaçado, e se equiparmos os homens com farpas e com espadas, é desigual na mesma, desta vez para o touro. O que é que eu tenho a apontar a favor da tourada? E acho que é ridículo por parte da malta anti-tourada. Primeiro, não se deve proibir as touradas só porque sim, apenas porque se acha que é uma questão civilizacional, que não se deve discutir sequer o assunto e armar-se em donos da verdade. Só vai uma tourada quem quer ir, é uma questão de liberdade de escolha. Por exemplo, eu não frequento touradas, nem me apetece frequentar, mas isso não me dá o direito só por si, tirando aquilo que eu discordo, de as querer proibir, porque senão também tínhamos que proibir uma data de coisas que eu vejo. Não quero fazer concorrência, não quero fazer publicidade a certos programas, mas podia proibir programas relacionados, por exemplo, com Casa dos Segredos e com casamentos, que acho que são programas que fazem muito mal à saúde mental das pessoas e pode até ser um bocado barbário no que diz respeito ao respeito pela saúde mental das pessoas. E que eu saiba, até hoje, não se provou que os animais raciocinam mais que os seres humanos. É ao contrário, até se prova o contrário. Indo mais à frente, o que eu acho é que uma grande parte das pessoas que defendem o fim das touradas, não todas, naturalmente, nomeadamente ligadas ao ponto de vista político e ativista social, demonstram, para além de falta de respeito pela liberdade e democracia dos outros, e de falta de respeito pelas minorias, porque as minorias não têm que ser necessariamente ou rássicas ou sexuais, são também de culturas tradicionais, demonstram falta de cultura e conhecimento, ou seja, não sabem o que é uma tourada, não sabem como é que começou, o que é que envolve, não sabem porque é que os grandes pintores espanhóis, desde o Goya, ou Dalí, ou Picasso, todos eles já pintavam touradas, e na literatura penso também já foi abordado, e sobretudo não percebem que, levado ao extremo o fim das touradas, os touros vão se extinguir porque ninguém os vai querer criar, porque os touros de morte, eles não dão leite, a carne deles não é válida para comer, são criados em melhores condições e vivem mais anos do que qualquer boi normal. E portanto, se proibirem as touradas, eles vão se extinguir porque ninguém os vai querer criar. E isto é uma mentalidade perigosa porque pode-se levar às caças, ou à caça. Também há muitas espécies que nós comemos, porque as pessoas têm mania de proteger os animaizinhos coitadinhos que não podem ser caçados, mas se algumas espécies deixarem de ser caçadas, ninguém as vai querer criar. Ou seja, vai-se extinguir uma espécie em nome da proteção dessa espécie, o que é absolutamente absurdo, a meu ver. Isto, em grande parte, são pessoas que não conhecem a natureza. Embora não seja nenhum especialista no assunto, eu acho que tenho autoridade para dizer que são pessoas que não conhecem a natureza, não conhecem o campo, não sabem o que é o mundo rural. Alguns até acham, sobretudo os mais novos, acham que os frangos e os bifes nascem no supermercado e as alfaces nascem do plástico. E não sabem que Portugal, mas mais a Espanha, dependem altamente das touradas, e aqui não me refiro aos toureiros e à malta da tauromaquia, que para mim, a meu ver, esses shows têm menos desculpas, mas refiro-me mais a produtores de gado, a criadores de gado, tudo. O que é que me leva também a não ser a favor da tourada? É que é assim, e tenho nada de desculpável na mesma. Anualmente são atribuídos às famílias da tauromaquia milhões de euros de contribuições dos portugueses, supostamente destinados à agricultura.
Há famílias da tauromaquia conhecidas que recebem tanto meio milhão de euros como 1 milhão de euros. Eu acho que esse dinheiro era muito mais bem aplicado em outros setores da agricultura do que nisto. Depois, o IVA nas touradas não deve ser mais baixo nem alto, como agora está a propor que seja mais baixo. Deve ser o mesmo. Se a tourada não prestar, como muitos dizem, vai cair naturalmente e não vai ser pelo IVA. E, finalmente, é um mito dizer, os toureiros, aqui é uma ignorância total, a dizer que o touro não sofre. O touro é um animal hipersensível. O touro é aquele que é um animal que, se pousa uma mosca, ele afasta rapidamente. E depois, para terminar, quer dizer que o duelo homem versus ser humano, homem versus touro, desta forma é desnecessário, é forçado injustificadamente, embora sobressalte a coragem dos forcados e o touro não é um predador, pois nem sequer é carnívoro, portanto não é um predador, não tinha que ser, e só reage se for atacado. Portanto, não consigo ter posição e sou a favor da petição que anda a correr para um referendo. Acho que ganho sim ou ganho não às touradas, deve ser respeitada a vontade dos portugueses se houver referendo. Eu sou favorável ao referendo nas questões fraturantes e tem que se respeitar a vontade dos portugueses no resultado desse referendo, e se daqui a uns anos virmos que o resultado foi mau, é voltar à questão. É a minha opinião. Bom dia, Maria João. Relativamente a este assunto, a minha opinião, em certos aspectos, é contrastante com a do Jorge. As touradas podemos considerá-las, será que são um evento de entretenimento culturalmente enriquecedor ou um acontecimento cruel e desumano? No meu ponto de vista, acho as touradas algo vergonhoso nos tempos que correm, numa atualidade onde se fala muitas vezes de proteção dos animais e preservação dos mesmos, assim como vão sendo implementadas várias medidas em prol da defesa e preservação, mais uma vez, dos animais. Acho esquisito, acho mesmo estranho estas atividades ainda ocorrerem. Quando se questiona ou quando há um debate sobre este tema, são algo invocadas, quer seja apoiante ou não, aquelas justificações relativas ao facto de a tradição, ao facto de a cultura. O que eu tenho a dizer sobre isto é que não é por uma coisa ser culturalmente aceite que é correta, porque se seguíssemos essa premissa, no passado o racismo era relativamente aceito na cultura e não era tratado como um assunto tão controverso como é atualmente. Sim, ou, por exemplo, a discrepância entre sexos. Por isso, penso que não é uma justificação válida relativamente a este tema. Outro aspecto que me revolta são o facto das touradas serem transmitidas em televisão pública e sem qualquer, como é que eu ia dizer, poder de escolha por parte do público. Ok, nós podemos não escolher ver aquilo, mas se aquilo está a dar na televisão, somos um bocado, como é que eu ia dizer, forçados, pronto. Não acho correto essa transmissão das touradas, porque de certa maneira também fomenta isso. Ok, as touradas estão reconhecidas como, pronto, cultura, se podemos dizer assim. Mas independentemente disso, não considero correto. Infelizmente, estas transmissões provam que a ganância e a vontade horrível de obter dinheiro, de obter dinheiro por parte de setor privados ou relacionados com a tauromaquia e mesmo, pronto, as televisões, não pode ser. Sim, superam aquele respeito básico pela vida do animal. Esse respeito aí nunca pode ser corrompido, porque o ser humano deste tempo está habituado a pisar em tudo e todos, para chegar ao que quer e para alcançar o que pretende. Isto, ele não se lembra que mais tarde ou mais cedo vai cair tudo em cima dele novamente. Aos poucos, algumas medidas proteccionistas vão sendo aprovadas no Parlamento e, sinceramente, isso é o que me vai dar alguma esperança. Penso que estaremos mais perto que este problema seja resolvido do que alguma vez estivemos. A implementação de leis levaria, obviamente, de uma maneira gradual à resolução deste problema. Não obrigatoriamente teria que levar à eliminação do mesmo. Isto aqui, penso que uma adaptação desta tradição à atualidade é o que bastava para que a tradição continuasse a viver e a prolongar-se no tempo, sem este aspecto de tortura do animal, porque acho que é simplesmente macabro a tortura que temos relativamente ao touro. Em vários países, onde tem culturas relativamente semelhantes a esta, tauromaquia, largada dos touros, etc., o evento foi adaptado, por exemplo, em vez de terem touros reais, vestiam pessoas com fatos, imaginemos insufláveis, alusivos ao animal, é verdade. E porquê é que eu acho que isto é positivo? Eu acho que isto é bastante positivo porque faz com que os mais novos possam participar na tradição, devido à maior segurança que nem se questiona, e também porque permite a continuação desta tradição, como já referi, sem estes problemas que metem em causa aquele aspecto mais humano das pessoas e das coisas.
mais uma vez, eu penso que estes debates vão continuar a ocorrer, mas considero seriamente que estamos mais perto de chegar a uma conclusão e uma solução do que uma vez tivemos, devido ao fator que as pessoas estão, de certa maneira, já a mudar as mentalidades relativamente à revalorização e importância dos animais. Sim, é nesse aspecto que eu defendo um referendo, porque deve haver um debate sério e limpo relativamente ao assunto e deve-se respeitar o resultado do referendo e ser aplicado esse resultado, e depois daqui a uns anos virmos que não tem resultado, volta-se a discutir a questão. Bom, é a nossa posição. Seguimos para outro assunto que tem marcado muito os últimos tempos, que é o que se passa em Alcochete. O que é que eu vejo? O que se passou relativamente à Academia de Alcochete, o ataque à Academia do Sporting por parte de certos vândalos das claques. Vejo muita confusão, já vejo muitas contradições, sobretudo nos depoimentos das pessoas que foram condenadas, desde o ex-líder da Juventude Leonina, Fernando Mendes, e das pessoas que o acompanharam, como o Aleluia, como é conhecido, e Nuno Torres. Por exemplo, Nuno Torres começou por dizer que a culpa era de Bruno Carvalho e agora diz que a culpa é de Fernando Mendes. Uma confusão. Eu acho que Bruno Carvalho tem culpas, porque depois do Sporting ter perdido na Madeira e ter tido o confronto com as claques, o treino era quarta-feira, dia 16, e nessa mesma noite o ex-líder da claque, Fernando Mendes, telefona 6 vezes a Bruno Carvalho, alegadamente a antecipar o treino para terça-feira, e Fernando Mendes, quando foi ao aeroporto confrontar a equipa, já sabia da mudança do treino. Ou seja, aqui cheira que Bruno Carvalho tem culpas. E depois demonstra uma claque fraturada entre o antigo líder, Fernando Mendes, e o atual, Mustafa. Como já disse, é uma claque fraturada. E depois estranho aqui a presença de pessoas como Mário Machado, que é uma pessoa que já esteve ligada no passado a assassinatos e a movimentos de extrema-direita, e pertenceu às claques do Sporting e pretende afastar Mustafa. E normalmente quando vemos ataques terroristas e Mário Machado, as coisas coincidem um pouco. Não estou a dizer que o homem tem culpas, mas é um bocado estranho. E estranho porque ele, desde que saiu da prisão há cerca de um ano, está a ser contactado por pessoas do Sporting, amigos ligados ao Sporting, das claques, para afastar a atual liderança de Mustafa. E daí veio a teoria que vamos então fazer um ataque que toda a gente vai culpar a atual liderança, Mustafa. E estranho a ausência de Paulo Pereira Cristóvão, que também já esteve envolvido com certas pessoas ligadas a este ataque. Bom, isto é uma confusão e só espero que vamos continuar a acompanhar, não vamos analisar mais porque não há muito tempo, mas é um assunto que tenho acompanhado com todo o interesse e vamos ver como é que isto será o desfecho. Este foi o nosso podcast de hoje e esperamos ansiosamente pelo próximo. Muito obrigado, Maria João. Obrigado, Maria João. Até à próxima.